Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Deixa eu fechar aqui, porque senão fica muito claro. Bom dia, Raul, bom dia a todos, sejam todos aí bem-vindos, obrigado pela presença. Espero que estejam todos aí bem, né, de saúde. Bom, primeiro eu quero passar algumas informações para vocês em relação à nossa matéria, tá? Eu recebi algumas mensagens da aula passada que várias pessoas tiveram problema aí com queda de internet. Então, algumas pessoas não assistiram a nossa última aula sobre cláusula penal, né, que foi o último assunto que nós falamos. E como a nossa matéria está em dia e só falta para finalizarmos o nosso plano de ensino falar sobre arras, que é a última matéria nossa dentro do que consta do inadimplemento, né? O que eu decidi hoje nessa aula? Nós vamos fazer uma revisão geral da cláusula penal, principalmente para aquelas pessoas que não assistiram, não conseguiram na aula passada. E se estivéssemos com pouco tempo aí, eu até poderia não fazer, né, acatar aí esses pedidos. Mas como nós estamos com várias aulas aí e nossa matéria está finalizando, eu acho que não custa. Então, hoje eu vou falar uma revisão geral sobre cláusula penal. Ficou faltando a gente falar sobre obrigações indivisíveis, né, em relação à cláusula penal. Então, no final, eu vou estar falando sobre isso aí, certo? E amanhã a gente inicia arras, que é pouca coisa, é um assunto também não muito difícil. E aí a gente finaliza a nossa matéria. Aí, tendo em vista que nós não sabemos a data prevista para a nossa prova, como é que eu vou trabalhar com vocês para que a gente também não perca, né, tempo e essa oportunidade que nós estamos tendo de encontrar aqui semanalmente? Na próxima quinta, eu vou fazer um questionário para vocês responderem para fixação sobre inadimplemento, tá? Vou postar lá no Classroom para que a gente possa trabalhar esse questionário na quinta e na sexta da próxima semana, só sobre inadimplemento. E aí, na outra semana, que é a semana do dia 20, se não me engano, nós vamos trabalhar uma revisão geral da matéria toda, tanto do adimplemento, né, que foi aquilo que a gente falou sobre consignação, subrogação, inovação e tudo mais, e sobre inadimplemento. Aí a gente fecha, porque a nossa prova, ela vai ser uma prova só com o conteúdo todo do semestre. Então, a gente pega aí, no dia 20, 21, se não me engano, que é o quinta e sexta, é isso aí, 21 e 22. Aí a gente faz uma revisão geral, porque a gente já vai ter feito o questionário sobre adimplemento, o questionário sobre inadimplemento, respondido todos os dois questionários. Aí a gente faz uma revisão geral na quinta e na sexta sobre a matéria toda, tá? Porque aí eu já acho que depois será a nossa prova. Agora, não me perguntem se ela vai ser presencial ou online, tá? Não sei. Não sei como é que vai ser feito ainda, então eu acredito que até lá para o dia 20 a gente já tem essa resposta pela coordenação, mas teremos que aguardar, tá? Aí outra pergunta que me fizeram, Leandro, e aquele questionário, aquele trabalho valendo 3 pontos, vai fazer parte da avaliação única ou não? Eu acredito que sim, mas nós temos que aguardar. Não sei se a prova terá que ter um valor de 10 e esses 3 a gente vai acrescentar se precisar, ou se vai ter um valor de 7, que eu acredito que sim, e mais 3 do trabalho. Então, gente, vamos aguardar. Eu espero, todo mundo deve ter feito o trabalho,
Aí, se tiver que postar, possivelmente vocês vão estar postando lá na sala do Google Class, né? Do Classroom lá. Se tiver que postar esse questionário, então faça ele, aquele anterior, né? Que aí eu vou orientando vocês, tá bom? E outra coisa é em relação às aulas as postagens do YouTube. O que eu combinei com a turma lá da sala 1 e vou combinar com vocês. Algumas aulas, a mesma aula que eu dou na quinta, no primeiro horário, lá para o pessoal da sala 1, eu dou para vocês no segundo horário. A mesma aula que eu dou para vocês no primeiro horário, eu dou para eles na segunda, na sexta, né? A matéria é a mesma, então, essas aulas online estão sendo idênticas quase, porque não tem muita interatividade com vocês. Então, a matéria é a mesma, assim, o conteúdo não está finalizando um antes do outro. Então, tem algumas aulas, eu estava ontem mexendo no Zoom aqui, tem algumas aulas que foram gravadas na turma da sala 1 e tem outras que foram gravadas na turma de vocês. Como é que eu vou fazer essas postagens no YouTube? Eu vou colocar lá, inadimplemento, mora, parte 1, inadimplemento, mora, parte 2, se for o caso, entendeu? Essas aulas podem ser que tenha sido gravada na sala de vocês ou na outra, não interessa. Lá vai estar a matéria toda. Então, é só vocês entrarem. Então, tanto a sala 1 quanto a sala 4 vai entrar lá e vai assistir a matéria que consta no inadimplemento mora. Entendeu? Não vou postar no YouTube igual eu vejo que alguns professores estão postando aula do dia tal, sala tal, aula do dia tal, sala tal, que às vezes é a mesma aula, só que está postando por turma. Não, eu vou postar por conteúdo, tá? Porque realmente o meu Zoom aqui deu algum problema, tem algumas aulas que ainda bem que eu tenho aula, pelo que eu vi, de todas a matéria dada, mas não de de todas as salas, entendeu? Deu para entender como é que eu vou postar no YouTube? Eu acho que vai ficar didaticamente bom. Então, assim, eu vou pegar. Eu não lembro qual foi a primeira aula que eu dei para vocês online, mas eu acho que ainda foi sobre adimplemento. Eu acho que ainda foi sobre confusão ou remissão, não lembro. Então, se a primeira foi confusão, eu vou colocar lá. Aula 1, adimplemento, confusão. Aula 2, adimplemento, remissão. Aí eu passo para aula 3, inadimplemento, mora, parte 1. Porque a gente gastou, se não me engano, 2 aulas para falar de mora, se for o caso. Se tiver ficado uma aula só, é uma aula. Deram para entender aí? Deu para entender como é que nós vamos fazer em relação aí às postagens do YouTube? Aí essa postagem do YouTube, ela vai gerar um link, eu pego esse link e coloco lá na sala do Google Class de vocês, certinho? Ok até aí, gente? Alguma dúvida? E a última informação aí em relação à PS, que já estão me perguntando aqui, não postem nada, tá? Nós não tivemos nenhuma novidade em relação à APS. Então, alguns estão me mandando por e-mail, pode me mandar, eu dou uma olhada, dou o retorno, mas não posta, embora o prazo já esteja, o sistema esteja aberto, e a gente tem o prazo até o dia 30 de maio. Então, vamos aguardar para ver se vai postar com as fichas ou sem as fichas. Como vocês não têm as fichas, eu não sei se vai ter que ter um outro método aí de postagem junto com o trabalho, tá? Então, aguardem para que a gente possa aí orientar vocês direitinho. Então, não postem nada, tá? Gente, só um minutinho, vou pedir uma licença para vocês, só um minutinho, para me verificar aqui. Eu estou com 2 filhotes meus aqui fazendo atividade avaliativa hoje online, eles começaram, deixa eu ver se está correndo tudo certo lá, porque é o primeiro dia, tá? Aguardem só um minutinho.
Desculpa, tá, gente? Desculpa aí, eu tenho que me ausentar aí. É porque hoje é o primeiro dia deles de atividades avaliativas e é tudo novo, né? Então tem que acompanhar. Então vamos lá. Alguma dúvida sobre as informações que eu falei até agora? Então, quem aí assistiu a aula de cláusula penal na semana passada e não tem alguma dúvida, pode registrar aí, tá? A presença. E tendo em vista que eu vou falar, eu acho que é sempre bom ouvir mais um pouquinho, né? Para fixação, para que não fique nenhuma dúvida. Mas se tiverem alguma outra pendência aí, tá? Estão liberados aí da aula de hoje. De amanhã não, porque amanhã nós temos arras, né? E, então, hoje eu vou estar reafirmando o que nós falamos na aula passada sobre a cláusula penal. Lembrando aí que eu, particularmente, acho a cláusula penal uma consequência aí, né, do inadimplemento de grande importância, porque já é uma prefixação, né, desse valor indenizatório aí no caso de inadimplemento, seja ele total ou parcial. Quando a gente fala em inadimplemento, que é o descumprimento da obrigação, seja de uma maneira total ou parcial, que são as duas formas que nós temos, lembrando aí que o inadimplemento total é aquele absoluto, né? Aquele que não interessa mais para o credor o cumprimento da obrigação, e o parcial é a mora, é aquele retardamento, aquele atraso. Então, a obrigação principal ainda é de proveito para o credor, só que o credor cobra também, né, esses prejuízos que ele teve em virtude desse retardamento ou desse atraso pelo devedor. E só que aí, quando a gente tem esse inadimplemento, isso gera algum prejuízo para a gente, nós falamos que o devedor, o credor pode impetrar perdas e danos. Lembra que nós já falamos dela? A perdas e danos é uma ação reparatória, né? De dano que a gente ingressa que a gente ingressa perante o judiciário pleiteando um valor. Só que aí você tem que provar, né? Qual foi o seu prejuízo, qual foi o seu dano, e esse valor será fixado pelo juiz, né? Só um minutinho. Não subi, Caroline, eu não subi os conteúdos porque eu estou finalizando todo o conteúdo de inadimplemento até arras. Já estou na metade, eu não vou postar picado, eu vou postar da mora até arras. Então, como a gente ainda tem um prazo aí para fazer a prova, e é um resumo mesmo, pontuais, eu vou deixar para postar tudo junto. Eu acredito que até a semana que vem eu já finalizo isso aí. Por isso que eu não subi ainda o conteúdo do inadimplemento para o Classroom. Mas antes aí, uns 10, 15 dias antes da prova, pode ficar tranquilo que vai estar lá disponível para vocês. Semana que vem eu já quero postar, tá? Então, vamos lá. Então, essa cláusula penal, que é essa multa convencional aí, que está regulamentada a partir do artigo 408 do Código Civil até o 416, ele vem para quê, essa multa convencional que nós chamamos de cláusula penal? Para substituir as perdas e danos, porque evita a discussão sobre esse valor, porque como já é um valor pré-fixado no negócio jurídico, ele incide de pleno direito, não tem que se provar o prejuízo, né? Não tem que ter a prova do prejuízo e muito menos o que você vai pleitear, o valor, porque aquele valor já está pré-fixado e já incide de pleno direito, é o que diz o artigo 408 lá, ó. Incide de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Então, o próprio legislador já fala que o devedor ele incide de pleno direito. A partir do momento que ele descumpre total ou parcialmente a obrigação,
o credor já tem o direito daquele valor pré-fixado na multa convencional, que é a cláusula penal. Então, ela atua como uma forma de coerção, né, para que a obrigação seja cumprida na sua totalidade. Então, a diferença da cláusula penal para perdas e danos é essa. Na perdas e danos, eu preciso provar o prejuízo que eu tive para o juiz, eu almejo um valor, né? Eu cito ali um valor de dano moral, de dano material, mas eu preciso provar para o juiz qual foi o meu prejuízo, o meu dano moral ou material. Tem que ter a prova, certo? E quem vai fixar esse valor é o juiz. Já na cláusula penal, eu não preciso provar o meu prejuízo, porque a multa já está convencionada e pré-fixada no negócio jurídico. Por isso que a cláusula penal, ela substitui as perdas e danos e evita essa discussão aí de questão de prova, se o valor é 1.000, se é 500, se é 2.000, ou seja, porque já está pré-fixada no negócio jurídico, certo? Ok, até aí? Isso aí, nós estamos fazendo uma... Eu não vou fazer com tanta... Se eu estiver correndo, vocês me falam, mas não vai ser da mesma forma da aula passada, tendo em vista que a gente já falou sobre isso, né? Então, assim, é um resumo mesmo, mas se eu estiver correndo aí, vocês levantam a mãozinha aí e falam, professora, devagar, tá bom? E nós temos dois tipos de cláusula penal, né? Nós temos a cláusula penal compensatória e a cláusula penal moratória. Quando eu falo em cláusula penal compensatória, é aquela onde há o descumprimento total por parte do devedor, ou seja, o inadimplemento absoluto. E quando eu falo em cláusula moratória, é quando há o atraso na execução, né? Mas a obrigação ainda é possível. Né? Então, visa aí um cumprimento parcial, houve um cumprimento parcial, mas houve um atraso nesse cumprimento, né? Então, houve um retardamento. Então, eu tenho uma cláusula moratória. Então, a cláusula moratória é quando há um cumprimento parcial, né? Quando há um retardamento, um atraso, mas a obrigação ainda é proveitosa para o credor. E a cláusula compensatória é aquela que é inserida e vai ser ressarcida ao credor no caso de descumprimento total. A observação que a gente tem que fazer é que os efeitos delas que são diferentes. Quando eu pego a cláusula compensatória, que é no caso de inadimplemento total, esse efeito ele não pode ser cumulativo, então ele tem um caráter alternativo. O que significa isso? Está lá a cláusula, a multa estipulada, né? Uma multa compensatória, a obrigação não foi cumprida na sua totalidade, ela não é proveitosa para o credor, ela cumprida de maneira tardia. Então, o que o credor tem que fazer? Cobrar a multa compensatória. Ele não pode exigir a obrigação e mais a multa compensatória, até porque a obrigação não é mais proveitosa para ele. É o exemplo que eu dei da mesa de doce na aula, quando eu falei de cláusula penal, e podemos citar aí também, eu faço um contrato, né, e para me entregar um vestido de noiva no dia do meu casamento. No dia, a empresa não me entrega o vestido de noiva. Aí eu vou casar sem o vestido de noiva. Me interessa essa empresa me entregar o vestido de noiva 2 dias depois? Não, né? Porque o casamento já ocorreu, não preciso mais do vestido. Então, ocorreu o inadimplemento total por parte da empresa, né? Aí eu vou cobrar dela a multa compensatória, certo? E a multa moratória, ela sim tem um caráter cumulativo, porque como a obrigação ainda me interessa, eu recebo a obrigação principal e mais a multa moratória, certo? Aí sim tem o caráter cumulativo. É o caso dos aluguéis. Aí eu tenho um contrato de locação com uma pessoa, ela me paga o aluguel todo dia 10. Ok. Aí, um mês, ela não paga dia 10 e vai pagar dia 25, ou seja, com 15 dias de atraso. Me interessa ainda que ela me pague o aluguel? Claro que sim.
o contrato de locação ainda está válido. Só que eu recebo o aluguel mais os encargos, certo? A multa compensatória, a multa moratória que tiver lá, que é cobrada geralmente diariamente por esse retardamento e esse atraso, e mais o que houver previsto no contrato. Mas a obrigação principal, que é o pagamento do aluguel, me interessa. Então, isso é uma multa moratória. Então, o efeito da multa, da cláusula penal moratória é cumulativo. O efeito da cláusula penal compensatória, ela é alternativa. Certo até aqui? Ok, gente? Bom, aí falando isso, nos surge uma dúvida, tá, Leandra? Mas primeiro, qual é o valor dessa cláusula penal? Bom, nós temos, tanto no Código Civil quanto na legislação, um índice, né, ou um percentual, ou uma citação de qual seria o valor dessa cláusula penal. Não que a gente tenha o valor do mínimo e do máximo, a gente tem um valor determinado em algumas legislações especiais, tá? E no Código Civil, lá no artigo, deixa eu ver qual que é aqui, 412, ele fala que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Então, o que o legislador nos fala? Que o limite máximo, então, perante o Código Civil, do valor dessa cláusula penal, não pode ser superior ao da obrigação. Então, se eu tenho a obrigação de te pagar 10 mil reais... Só um minutinho aqui, Vinícius, seu som, deixa eu ativar aqui. Se eu tenho a obrigação de te pagar 10 mil reais, a multa não pode ser de 20, se eu não te pagar 10, né? Vai ser uma multa que vai estar superior ao valor da obrigação principal. Então, isso o Código Civil proíbe. O CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê lá que os percentuais de multa é 2% em cima do valor do contrato. Então, o CDC, que é uma legislação especial, fala sobre esses 2%. Você pega lá a lei que fala, o artigo, acho que se não me engano, 1335 ou 36 do Código Civil, fala sobre 2% que é permitido no caso de cobrança no atraso de condomínio. Então, também existe uma regulamentação específica no Código Civil para a questão de condomínio, certo? Aí, a lei da usura que nós falamos, quando a gente falou de juros, que é o decreto, eu não tenho o número dele aqui agora, que a gente fala em formal lei da usura, né? Que é um decreto aí que prevê a ilegalidade desses juros no dobro dos juros legais. Ele prevê também que, se a cláusula for superior a 10%, desculpa, ela é uma cláusula aí também ilegal, abusiva. Ele fixa esse valor dessa cláusula penal aí, dessa multa, em 10%. Agora, o negócio jurídico, no caso um contrato, que as partes têm a liberalidade, a autonomia, pode se inserir cláusula de multa de 20%, de 30%, de 40%, para fazer, na hora de fazer o negócio jurídico, o papel aceita qualquer coisa, é o que eu falei para vocês. Agora, vai ser questionado no futuro no caso de descumprimento, vocês podem ter certeza, porque uma multa de 40%, de 50%, ou superior aí ao limite legal, que seja caracterizada excessiva, abusiva, ela pode ser reduzida, mas isso perante o Poder Judiciário, vai ter que se entrar com uma ação revisional, que nós vamos falar agora mesmo, certo? Esse efeito da multa vale para casos que o contrato é feito verbalmente. Bom, gente, contrato feito verbalmente é um problema, né? Por quê?
contrato é válido? É válido o contrato verbalmente? Sim, nós já falamos isso até em sala de aula, desde que você consiga provar, né? Por exemplo, o contrato verbal que você faz com uma pessoa, ele é válido, ok. Se ambas as partes cumprem o que vocês acordaram verbalmente, ok, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que uma daquelas partes que realizou um contrato verbal descumpre, como é que você vai cobrar? É a palavra sua contra dela. Aí você vai ter, uma das partes vai ter que fazer o quê? Entrar com uma ação processual, né? E provar que houve a realização e a concretização daquele contrato verbal. Aí é briga, é prova, é justiça, né? Então, um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, em relação a empregado e empregador, né? Por exemplo, ou até mesmo empregada doméstica. Eu contrato, né? Vamos citar, aqui no meu caso, eu contrato uma pessoa para trabalhar aqui em casa e faço um contrato verbal com ela. Ó, fulana, você vem para cá, vou te pagar tanto, você vai trabalhar de tal hora, tal hora. Combino todos os detalhes com ela e viro para ela e falo, ó, você traz sua carteira para mim assinar, né? E aí ou ela não traz, ou ela traz e eu não assino, aí ela fica 4 meses aqui comigo, aí depois eu viro para ela e mando ela embora, devolvo a carteira e falo, ó, não consegui, ou seja, acontece, né? Houve um contrato verbal e ela pode ter, eu paguei ela por esses meses trabalhados. Só que se eu não assinei a carteira dela, ela não tem o recolhimento do FGTS, não computou como tempo de serviço para ela aposentar, né? Se ela fez hora extra e se eu não paguei, não estava registrado em lugar nenhum, e aí? Aí, se ela quiser me cobrar isso tudo, que é originado de um contrato verbal, que se eu tivesse feito o que eu deveria, ela teria esse direito, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que impetrar com uma ação trabalhista, né, contra a minha pessoa, e ali juntar as provas e apresentar para o juiz que ela trabalhou comigo. Se eu tiver feito depósito na conta dela, ela vai juntar. Agora, se eu tiver feito em dinheiro, não tem como ela provar. Só que aí ela vai provar através de testemunhas, que às vezes viu ela chegando aqui em casa. Se for em condomínio, tem a entrada dela digital. Então, tem outros meios de prova que você tem como comprovar que aquele contrato verbal, ele existe. Aí sim, certo? Aí essa multa, ela pode ser cobrada sim no contrato verbal, sem problema nenhum. Mas aí você tem, como é um contrato, a cláusula penal, essa multa, ela é prefixada, você vai prefixar também verbalmente, e aí? Aí essa multa é mais difícil de você provar no contrato verbal, porque se eu virar e falar assim, não, a multa era R$ 100, a outra falar, a multa é 200, aí é mais difícil. Como é que você vai provar? Porque quando está no contrato, já vem prefixado, as duas partes assinam, está tudo certo. Agora, a eficácia de um contrato verbal tem como se provar, sim, tá, Vitória? Agora, o valor dessa multa num contrato verbal é mais difícil. Porque com certeza cada um vai puxar para o seu lado. Certo? Deu para entender? Só um minutinho, gente. Deixa eu só. Certo? Então tá. Então vamos lá. Valeu. Então tá. Então, Leandra, e aí? Eu tenho a prefixação, né? Dessa multa, então, no contrato. Mas e se essa prefixação nesse contrato aí, esse valor dessa multa não suprir o meu prejuízo?
Ou seja, porque essa multa ela pode ser inserida tanto em percentual quanto em valor em dinheiro. Então, eu posso pôr multa de R$100, R$200, de 10%, de 5%, de 2%, pode ser em percentual ou em valor, né, em dinheiro. Mas e aí? E se essa multa não satisfaz o prejuízo que eu tive, Leandro? Ou seja, o valor é irrisório. E aí? Eu vou ficar no prejuízo? Né? Vamos dizer assim, depende. Por que, Leandra, depende? É possível se ter uma indenização suplementar, ou seja, uma indenização a mais do que a prevista na multa convencionada, né, na cláusula penal. Só que desde que conste em expresso, escrito nesse contrato, ou seja, nesse negócio jurídico. Então, vamos supor, e isso também, gente, no caso de um inadimplemento absoluto, né? Porque, por exemplo, o exemplo que eu dei da noiva. Leandra, tá, ele me pagou, eu recebi aí a cláusula penal compensatória, mas e meu dano moral? Né? Eu não casei vestida de noiva, e aí, como é que fica? Se vocês estiverem estipulado no contrato a possibilidade de haver uma cobrança de uma indenização suplementar além da compensatória, ok. Agora, se você não colocou, aí você vai ficar sem o direito desse dano moral, certo? Porque essa multa compensatória aí, ela substitui essa perdas e danos. Agora, se houver no contrato expressamente a previsão dessa indenização suplementar, você pode ingressar com a ação pleiteando, mas aí você vai ter que provar esse prejuízo excedente, certo? E essa multa compensatória aí, ela fica como um valor de indenização mínima, certo? É o que diz lá o artigo 416, parágrafo único, olha lá. Primeiro 416 caput fala, para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Foi o que eu já falei, incide de pleno direito, né? Agora, olha o parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, então, ou seja, o prejuízo foi maior do que o da multa. A multa é irrisória, a multa não satisfaz o seu prejuízo que você teve. Não pode o credor exigir indenização suplementar. Não pode. Essa é a regra. Se, aí vem a exceção, se assim não foi convencionado. Ou seja, se tiver sido convencionado entre as partes, acordado que poderá ter uma indenização suplementar, aí sim o credor terá o direito a essa indenização suplementar, mas tem que estar expresso, convencionado, acordado no contrato. Senão, o prejuízo é todo dele. Se não tiver sido, ou seja, convencionado, a pena vale como mínimo de indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Está vendo aqui? Ou seja, então, a regra é que a multa convencional, ela substitua todo e qualquer prejuízo que a parte credora tem. Se essa multa foi irrisória, problema de quando vocês inseriram, pensasse nisso antes, certo? Agora, se ficou acordado, convencionado entre as partes, que além daquela multa compensatória ou convencionada, pode haver a possibilidade de uma indenização suplementar, está expresso isso no contrato? Ótimo, aí sim o credor vai pleitear perdas e danos, certo? Só que aí o que o código fala é que ele tem que provar esse prejuízo excedente superior à multa, certo? E esse valor da multa entra como um mínimo de indenização, certo? Ok? Deu para entender aí? Então, essa questão aí da indenização suplementar. Pode, desde que esteja uma cláusula expressa no contrato, né? E esses prejuízos têm que ser provados, tá bom?
Aí surge uma outra, uma outra situação. E essa cláusula penal, ela pode ser reduzida, professora? Pode, em 3 situações, né? A primeira situação que então está lá, a cláusula está de 10%, a cláusula está de 20%, a cláusula está de 3%, a cláusula está de 50%, a cláusula está de 20 mil. E aí, eu tenho que pagar esse valor ou pode, tem possibilidade, tem brecha para mim reduzir esse valor, né? Tem. São 3 situações que pode ocorrer a redução da cláusula penal. A primeira está lá no artigo 412 do Código Civil. Se o valor dessa cláusula penal for superior ao limite da obrigação. Então, a minha obrigação é pagar 10 mil e a cláusula penal está 20. Ou seja, está o dobro da obrigação principal. Então, é lógico que você não precisa pagar e entra com a revisional que você vai conseguir reduzir e vai pagar só lá o valor menor do que o da cláusula. Só um minutinho, gente. Vamos lá, gente. Desculpe aí. Então, tá. Então, a gente estava falando que a primeira possibilidade, então, aí de redução da cláusula penal é quando essa cláusula é superior ao limite da obrigação. Então, é fato isso aí. Então, se alguma pessoa se descumpriu uma obrigação e ela está te cobrando 2, 3 vezes mais do que o valor da obrigação, não paga. Entra com a revisional que você consegue reduzir, certo? A segunda hipótese aí é quando a obrigação ela já foi cumprida parcialmente e o credor está cobrando de você a multa na totalidade. Então, também é possível de ser reduzida. Então, eu tinha que pagar 10 parcelas, já paguei 6, ou seja, paguei mais da metade, na 7ª eu não consegui pagar. E aí o credor está me cobrando a multa como se eu não tivesse pago nenhuma para ele. Também tem como ser reduzido, porque se a obrigação foi paga proporcionalmente, parcialmente, a multa também tem que ser cobrada, no caso de inadimplemento, também de maneira proporcional.
tá? E a última possibilidade, que é a que se mais discute, é mais polêmica atualmente, é quando a cláusula for abusiva, excessiva, onerosa. Por quê? Porque a gente não tem o que é o conceito definitivo, definido, claro e preciso, o que é uma cláusula excessiva, um juro abusivo, um juro oneroso, um juro excessivo, porque depende da interpretação e depende de cada um. Para quem vai receber, o juro está ótimo, para quem vai pagar, o juro é alto. Então, excessividade, às vezes, para uma pessoa é uma coisa, para outra pessoa significa totalmente diferente em relação a parâmetros. Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente faz uma comparação mesmo entre as instituições ou os ramos de atividade que realizam a mesma função, tem a mesma atividade daquela que você está discutindo. Exemplo, quais são? Eu faço um contrato com um buffet, e nesse contrato de buffet existe uma multa lá de 40% no caso de descumprimento, né? Aí, nos outros buffets, geralmente é 10, 20, então está uma situação desproporcional, não é o que a maioria cobra. A maioria está cobrando 10, por que aquele específico está cobrando 40? Então, é uma questão abusiva. Então, aí você vai pleitear na justiça uma revisional, alegando que 40% não é o que a concorrência cobra, e vai fazer prova, vai fazer juntada de documento, para que aí o juiz, aí sim, entenda se é abusivo ou não, entendeu? Então, essa questão de uma cláusula manifestamente abusiva, excessiva, é muito difícil, certo? Então, assim, aí, claro, que se houver previsão legal, aí sim. O artigo 1336 fala que a multa de condomínio é 2% de atraso. Aí tem condomínio que está cobrando 20%, lógico que aí está além do que é previsto legalmente. Aí é fácil de você reduzir, né? Determinada lei fala que é 10%, está sendo cumprido 30%, ok. Agora, quando não há uma regulamentação para esse limite, aí que fica mais difícil de haver essa redução e o que é caracterizado excessivo ou não, certo? Aí, gente, alguma dúvida? Mas todas essas reduções, via de regra, não são feitas amigavelmente e extrajudicialmente entre as partes. Porque a gente sabe que quando há descumprimento de obrigação por uma das partes, já nasce um conflito. Então, via de regra, isso aí é objeto de revisional, né? E revisional junto ao Poder Judiciário. A gente tem muito, às vezes, discussão em relação a isso aí, levada à arbitragem, né? Tem em relação aí, principalmente a contrato de compra e venda, imobiliária, né? Direito consumidor. Então, a gente tem muito conflito aí nesse sentido, levado à arbitragem, até mesmo a mediação, né? Mas quando não se resolve através desses meios de conflitos extrajudiciais aí, tem que recorrer ao Poder Judiciário, né? Não tem outra alternativa, certo? E por último, aí, a gente vai, lá no artigo 414, fala de como é que é aplicada essa cláusula penal quando existe uma obrigação indivisível. Primeiro, a gente tem que verificar o que é uma obrigação indivisível. Vocês lembram que nós falamos semestre passado? Obrigação indivisível é aquela que tem que ser cumprida na sua totalidade, em razão do objeto, né, da obrigação.
Exemplo, eu não tenho como entregar meio cavalo, meio carro, meio boi, né? Meio computador, meio quadro. Por quê? Porque é uma coisa inviável, indivisível, né? Não tem valor, né? Então, são obrigações em que o objeto dela é indivisível, então ela se torna uma obrigação indivisível. Então, para que seja cumprida na totalidade, aquele bem tem que ser entregue na totalidade. E muitas das vezes, as obrigações indivisíveis têm mais de um devedor. Aí que é o problema. Ou seja, eu tenho 3 pessoas que se comprometem com o credor de, no dia tal, entregar um veículo X. A obrigação é dos 3, a obrigação é solidária dos 3, né? Mesmo que cada um tenha a sua proporcionalidade, você pega um carro aí de 24 mil, vamos supor, cada um são 3 devedores, cada um tem que pagar, né? Dispor de 8 mil para se comprar o carro e entregar para o credor. Mas cada um tem a sua obrigação, mas essa obrigação ela tem que ser solidária, porque não me interessa só um pagar. Como é que eu vou comprar um carro de 24 com 8 mil? Não tem jeito, né? Então, aí que surge o problema. E quando tiver a previsão numa obrigação indivisível e de uma cláusula penal, e aí ao inadimplemento, só que só uma dos devedores comete o ato de não cumprimento, né? Como é que ficam os outros 2? Aí lá o artigo 414 fala que só o devedor que descumpriu, né, que deverá pagar essa cláusula penal, né? Mas a obrigação tem que ser cumprida na totalidade por todos, né? Aí um pode pagar, mas depois cobrar regressivamente, lembram que nós falamos, daquela pessoa que deu ensejo ao descumprimento. Olha lá o artigo 414. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, então todos, mesmo que só um deu ensejo, caiu em falta um deles, mas todos, incorrerão na pena. Então, todos terão que pagar, né? Só quem vai cobrar de quem deu ensejo. Incorrerão na pena. Mas essa só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Sua cota significa o quê? A sua obrigação, né? Então, todos vão responder pela sua cota, pela sua obrigação, e aquele que deu ensejo ao descumprimento é o que vai arcar aí com a questão da cláusula penal, certo? E, obviamente, que não tem como ser entregue, né? A obrigação, porque ela é indivisível. Aos não culpados, fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena. Foi o que eu falei. Cobra-se de quem descumpriu, a obrigação não vai ser entregue, porque é uma obrigação indivisível. E se um deles pagar para o credor a multa, vai ter direito à ação regressiva quanto aquele devedor que descumpriu, que deu ensejo aí ao descumprimento da obrigação. Certo, gente? Com isso aí, a gente fecha a cláusula penal, né? Fizemos uma revisão geral aí, atendendo pedidos aí de quem não viu essa última aula na semana passada, tá? Amanhã a gente vai tratar de arras, eu não vou iniciar hoje, porque é a nossa última matéria, né? Então, tá tudo ok. Não vou começar e não finalizar, porque a gente pede a linha do raciocínio, e como aí a gente tem muito tempo, então não vou correr, tá? Eu quero dúvidas, quero ouvir vocês, quero que vocês me perguntem. Peraí que o Vinícius me perguntou. Professora, o abono de pontualidade, enquanto ato de liberalidade pelo qual o credor incentiva o devedor ao pagamento pontual, pode-se dizer que seria uma multa
moratória disfarçada? Vinícius, quando você fala aí do abono, é aquele da, vamos supor, o que eu tenho, um exemplo das mensalidades dos meus meninos na escola, né? Se você pagar até o dia tal, você tem um desconto de tantos por cento, né? Que é realmente, igual você falou aí, um ato de liberalidade do credor, né? Agora, pode-se dizer que seria uma multa moratória? Multa, não. Porque o que acontece? Eu entendo, isso é o meu entendimento. A escola fixa aí um valor de R$1.000. O valor de R$1.000 é o valor da mensalidade, certo? Valor cheio. Aí ela dá um desconto, 5%, 10%, 2%, em cima do valor cheio, se a pessoa pagar até dia 10, dia 5. É uma liberalidade, igual você falou dela, certo? Agora, se não passar, se pagar depois daquele dia, a data do vencimento, vamos supor, a data do vencimento é dia 30, mas se a pessoa pagar até o dia 5, ela tem aquele desconto, certo? Eu não entendo que seria uma multa moratória disfarçada, não. Porque o que é a multa moratória? Aí sim, por exemplo, não sei se eu tenho aqui, espera lá, deixa eu ver se eu tenho aqui algum do pagamento que eu fiz dos meninos aqui, para mim poder te mostrar. Pera lá. Aqui, eu tenho um que eu paguei aqui, ó. Vamos lá. Por exemplo, a data do vencimento é dia 30, certo? O boleto da escola é dia 30. Aí esse aqui, lá especificamente, ele coloca lá que se paga até o dia que está o vencimento, certo? Cobrar um valor tal. É para garantir a pontualidade, igual você falou. Então, no dia do vencimento, tá lá. Após o vencimento, o problema é que aí já venceu, entendeu? Aí já venceu, aí pode ter multa moratória, não é nem disfarçada, ela é real. Porque aqui, ó, após o vencimento, cobrar multa de R$ 34,40. Essa multa de R$ 34,40 é a multa convencionada, tá? Aí é uma multa o quê? Moratória, certo? Então tá aqui, após o vencimento, cobrar a multa de tanto. Ela não pôs percentual, ele pôs um valor certo. Essa é uma multa moratória, já tá, né? Nem disfarçada, tá aqui. E juros de 0, tanto por dia. É os juros moratórios. Tá vendo aqui que eu tenho cláusula convencional e juros moratórios. Eu posso ter cumulação. É cumulativo. Deu para entender aí, ô Vinícius? Então, ela não é uma multa moratória disfarçada, ela é uma multa. Entendeu? Ela é uma multa moratória. E por que moratória? Porque você vai pagar ainda, né? A escola vai aceitar. E ela vai aceitar, só que com encargos. Então, a sua pergunta está ok. A única coisa que eu discordo aí é que ela não é uma multa moratória disfarçada. Ela é uma multa moratória, exemplo, concretizada, entendeu? Então, eu tenho até o dia 10. O vencimento é dia 10. Se eu pagar até o dia 10, eu tenho um desconto, liberalidade do credor. Agora, se eu não paguei no dia do vencimento, aí eu tenho a multa convencionada, que é a multa moratória, e mais os juros moratórios, que a maioria das empresas cobra isso, entendeu? E pode ser cumulativo. Então, eu posso cobrar juros, multa convencionada, juros moratórios, e posso ainda, se for o caso, por exemplo, a maioria das escolas, quando as pessoas ficam muito devendo muitos meses, eles mandam essas mensalidades para o escritório de advocacia, fazer cobrança extrajudicial. Aí, nesse escritório de advocacia que faz cobrança extrajudicial, quando o pai vai lá acertar, ele acerta multa, juros e mais honorários do advogado. Ah, mas não entrou na justiça, não interessa, é o trabalho que o advogado fez.
são os honorários do advogado aí por um procedimento extrajudicial, entendeu? Então, aí eu posso acumular. Aí eu vou ter multa convencionada, juros moratórios e mais os honorários do advogado. Então, é cumulativo esses encargos. Deu para entender aí, então, Vinícius? Esse desconto é uma liberalidade do credor. Tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre aí? Então, lembrando que eu não postei, tá? A atividade ainda no Classroom, conteúdo do inadimplemento que eu estou finalizando, mas vai estar lá antes de vocês fazerem a prova. E vou postar ainda também antes da realização das provas, tanto no YouTube, e vou colocar o link lá na sala do Classroom sobre as aulas de inadimplemento, tá bom? Podem ficar tranquilos aí em relação a esse material. Certo? Alguma dúvida? Não? Então tá bom, eu vou deixar aberto aqui para que alguém ainda queira fazer alguma pergunta. Quem aí já registrou aí a presença e não tem, tá liberado. Boa semana para vocês, né? Até amanhã, né? Amanhã teremos aula aí. Amanhã sim, vamos começar a Arras, tá? Então amanhã a gente vai partir aí para a nossa última matéria do nosso conteúdo. E as outras aulas iremos fazer revisões para que nós não fiquemos aí. Eu tenho certeza que muitos não lembram mais aí do que nós falamos no começo, né, nas nossas aulas presenciais aí sobre adimplemento. E então a gente vai na semana que vem realizar o questionário e na semana do dia 20 a gente faz uma revisão geral e vamos aí esperar a nossa prova, tá bom? Então até amanhã, fiquem com Deus e obrigada aí pela presença e participação, tá bom? Fiquem com Deus.